Olá pessoal, bom dia. Vim aqui hoje, né, como prometido ontem, né, eu coloquei no meu status para vocês falarem sobre algum assunto que queriam que fosse de relevância, né, trazer alguma informação para vocês, poder esclarecer dúvidas sobre o assunto e, por incrível que pareça, eu pensei, cara, vamos falar para mim, Tiago, fale aí sobre medicamentos para diabetes, fale sobre insulinas, fale sobre psicotrópicos, fale sobre anti-inflamatórios, medicamentos antirreumáticos, fale sobre corticoides, qualquer outra coisa. E, por incrível que pareça, a maioria das pessoas já, principalmente o público, pô, olha, público feminino também, mas outra parte, grande parte do público masculino aí optou pelos inibidores da fosfodiesterase 5. Exatamente. Medicamentos utilizados para disfunção erétil, né? Nada mais do que conhecido aí como na hora H brochar, né? Vou falar de maneira bem direta, curto e grosso para a gente poder entender, mas sem falar muita besteira. Vamos falar menos besteira hoje, né? Eu sou muito bobagento, mas hoje eu vou tentar ser menos, tá? Falo às vezes brincando, falando sério, porque é uma forma fácil de vocês entenderem e é uma responsabilidade como farmacêutico levar esse conhecimento a você que é profissional de saúde, a você que não é profissional de saúde, mas que precisa se resguardar, precisa resguardar a saúde do seu parceiro, né, da sua parceira. E então, primeiramente, esse vídeo ele vai trazer uma informação fisiológica do comportamento dessa enzima, chamada fosfodiesterase 5, que é uma enzima de degradação, está dentro das células, tá? Principalmente do corpo cavernoso peniano. Tá? As fosfodiesterases, né, nós vamos falar delas, são 11 tipos de fosfodiesterases. Nós vamos focar nas 5. Porém, todas elas, esses medicamentos, principalmente os mais antigos, como a sildenafila, lançada em 1998, ela tem um efeito amplo sobre as fosfodiesterases. Alguns têm um efeito mais específico. Quanto mais o tempo vai passando, mais a indústria farmacêutica tem trabalhado para atingir alvos mais, digamos assim, mais centrados, né? Mais específicos, né? Uma enzima específica, inibir somente aquela, né? Deixar de inibir as outras, causando uma série de efeitos colaterais que essas medicações tendem a causar naturalmente, tá bom? E depois vamos falar em si das medicações e vamos falar de algumas interações, alguns cuidados que se deve tomar, né? E possíveis problemas e agravamentos que essas medicações podem trazer. Bem, primeiro se tratando de fisiologia, o que nós precisamos saber é que existe dentro das células, né, do corpo cavernoso e de outras células do corpo nosso também, uma amina, né, um aminoácido chamado de guanosina monofosfato, conhecida na sigla do inglês aí por GMP. Tá bom? Tá lá dentro da célula, GMP. Ele é inativo quando só GMP. Quando ele está ligado a nitratos orgânicos, como o óxido nítrico, né? Que o óxido nítrico tem a responsabilidade da vasodilatação, tá bom? Dentro do nosso organismo. Muito utilizado em angina, né? A isosorbida, lá quando você compra o nitroprusiato de sódio, que tem esses compostos nitrosos, que quando você administra, né, tende a fazer o relaxamento dos vasos sanguíneos, e após isso, né, ele é armazenado dentro das células, e quando você tem a administração de um inibidor de fosfodiesterase 5,
esse GMPC, ele se torna esse GMP ele se torna GMPC, ou GMP cíclico. O que é isso? Ele se ligou ao óxido nítrico. Agora ele tem função de fazer o relaxamento da musculatura lisa e encher o corpo cavernoso peniano de sangue, causando a ereção. Tá bom? É uma explicação fisiológica super simples. Quando a enzima para de ser inibida, né, pelas substâncias inibidoras, né, sildenafila, tadalafila, né, dentre outras aí. Inclusive vou falar de uma última mais recente agora, lançada pela Bayer. Quando ela está inibida, nós temos GMP cíclico. Quando a fosfodiesterase já não está mais inibida, ela vai lá, degrada, separa os dois, óxido nítrico, né, do GMPC, e torna ele inativo, né, onde a tumescência peniana ela diminui, né, a ereção diminui, pronto, acabou. Ok? Bem, há diversos fatores que estão associados a essa questão de ereção peniana. Não é só, o medicamento em si não traz estudos comprobatórios e específicos que por si só ela gere satisfatoriamente a ereção, mas porém ela pode auxiliar, pode ser um grande auxílio se tomada com os devidos cuidados, com devidas indicações médicas, porque é um medicamento sob prescrição médica, vendido sob prescrição médica, porém nas farmácias é vendido sem retenção de receituário, você pode comprar quando você bem entender, utilizar quando bem entender, né? A vida é sua, você que sabe, pode utilizar de forma off-label, que significa nada mais, nada menos que fora da bula, né? Foi um medicamento criado, então, a princípio, para hipertensão pulmonar, onde que dilatava os brônquios por inibição de fosfodiesterase, se eu não me engano era 8 nos pulmões, e essa fosfodiesterase inibida nos pulmões relaxava a musculatura, a pessoa conseguia respirar melhor, oxigenar o sangue melhor, e essa pressão ela diminuía, causando menos riscos de hipóxia, né, anóxia, falta de oxigenação no sangue. Tá bom? E eu ficava usando também a maior permeabilidade de sangue dentro dos pulmões. Tá? Permeabilizando, vão encher, logicamente, de oxigênio. Ok. Então, mas o nosso foco aqui, então, é a parte exatamente da inibição da fosfodiesterase 5. Já que eu falei da parte fisiológica aí para vocês estão a par disso. Vamos lá para os medicamentos hoje vendidos, né? A Anvisa lançou em 2013, no dia 18 de outubro de 2013, uma nota técnica, número 2, que leva o título de uso recreacional. Uso recreacional nada mais é do que aquele uso por esporádico que você pega um medicamento e utiliza para uma coisa para qual ele não tem aquela finalidade específica. Pode ser utilizado? Pode. Para fim recreativo. Você está usando para se mostrar muitas vezes, né? Não querer causar uma decepção, né? Chega lá na hora H, ter uma ejaculação precoce ou não ter uma ereção, coisas do tipo. Então, praticamente são considerados, né, os inibidores da fosfodiesterase 5, esses medicamentos que fazem essa função, tá? No título aqui, o artigo estará disposto para vocês, a hora que quiserem pode me pedir, a nota técnica estará disposta, eu mando ela para vocês. Até então, na época, 2013, né, tinha-se 3 princípios ativos, né? A sildenafila, a tadalafila e a vardenafila, conhecida aí como Viagra, Cialis e Levitra, ok? Esses 3 medicamentos eram, assim, o Viagra, dentre eles, é o mais potente inibidor de fosfodiesterase, seja ela qual for, tá bom? Depois vem a tadalafila, que é utilizada em dosagens menores para a hipertensão pulmonar, tá bom? Em dosagens maiores chega a inibição de fosfodiesterase 5, ok?
O uso dela é cumulativo, tá bom? Tem um processo para se tomar a medicação, tem uma meia-vida mais longa. O Viagra também tem uma meia-vida longa, cerca de 24 horas, 12 horas, pode chegar até 24, né? E temos a vardenafila, né, que é o Levitra, novo aí, né? E um preço maior, é claro. E veio ser lançado no mercado e uma modificação molecular feita tentando-se exatamente atingir um alvo mais específico, fosfodiesterase 5, né, causando posteriormente o efeito da ereção. Ok. Bem, sobre esses medicamentos, são medicamentos seguros? Bem, se não fossem, não estariam sendo comercializados. São seguros quando utilizados de forma racional. O que é utilizar esse medicamento de forma racional? É quando você chega a um profissional de saúde, ele te orienta, muitas vezes você chega no farmacêutico, ele te orienta, você quer comprar medicação sem ir ao médico, às vezes com orientação farmacêutica, beleza. Mas o mais aconselhável é que haja a orientação médica para a compra daquele medicamento, tá bom? Tenha receituário ali e você tome na dosagem correta. Geralmente, junto a ele, os médicos passam os nitratos orgânicos, tá bom? Que muitas vezes a nossa dietética, a dieta do dia a dia, não nos permite ter acúmulo, armazenamento desses nitratos dentro das células. Ou seja, alimentos, né, como as folhosas, como a alface, a couve, tubérculos como beterraba, o próprio aipo. O aipo tem bastante, tá? São um dos que mais tem. Tem os nitratos orgânicos que vão se acumulando, né, para quando precisarem se ligar ali no GMPC, né, para formar o GMPC cíclico, para ter a ação farmacológica em si, para que ela ocorra, a farmacodinâmica ocorra de fato, ok? E então, com isso, ocorre a dilatação do corpo cavernoso peniano e aí a ereção. E por um tempo geralmente prolongado, né, o que se busca com isso, no tabu social aí, na sociedade em si, de uma maneira holística falando, se busca satisfação de fato, né? Bem, esses medicamentos são medicamentos que a princípio são utilizados para hipertensão, mas podem causar uma série de danos à nossa saúde quando utilizados de maneira incorreta, indevida, de forma recreativa, como adotando-se praticamente um estilo de vida, né? Tem gente que faz uso crônico disso. E isso acaba gerando um grande perigo, principalmente com relação, né, aos efeitos colaterais que se tem, principalmente da sildenafila, né, que pode causar tonturas, pode causar hipotensão, pode causar visão cianosa, que é uma visão azulada, uma visão mais borrada, que, por exemplo, se você às vezes está dirigindo, pode sofrer um acidente, causar um acidente, né, por conta de estar utilizando a medicação de forma errônea, numa dosagem muito alta, estar utilizando junto com outras medicações para hipertensão, por exemplo, né, medicamentos para angina, como os nitratos orgânicos aí que eu falei para vocês, né, quando você chega lá na farmácia, tem que comprar lá a isosorbida, né, comprar o nitroprusiato de sódio, nisso você tem óxido nítrico lá disponível para causar essa vasodilatação. E acaba que não se causa ela apenas no corpo cavernoso peniano, acaba-se que causa em outros órgãos também, podendo acarretar, inclusive, a morte. Ok? Por conta de desmaios que ocorrem, né? Não é possível uma ressuscitação rápida, falta-se oxigênio no cérebro e por anóxia se perde a vida. O oxigênio sem cérebro, o cérebro sem oxigênio, ele morre, né? Dentro de poucos minutos você tem a morte cerebral. Morreu o cérebro, o organismo para, infelizmente, né? É ele que comanda tudo. Bem, vejamos. Interação medicamentosa, né? Devemos avaliar muito bem com quais os medicamentos que se usa
os inibidores da fosfodiesterase 5. Sempre consulte um farmacêutico ou um médico para poder utilizar. Informe qual medicamento você usa. Mesmo que está ali no cantinho, chega ali no cantinho da farmácia, pede o atendente, fala assim, chama o farmacêutico para mim. Conversa com o farmacêutico, eu tomo tal medicamento para pressão, eu tomo losartana, eu tomo um captopril, enalapril, eu tomo hidroclorotiazida, eu tomo nitroprusiato, eu tomo esse aqui, aquele ali, eu tomo alodipino, eu tomo carvedilol, eu tomo isso, tomo aquilo. Informe ao farmacêutico se você utiliza algum tipo de medicação e pergunta qual o problema que eu posso ter, o que pode ocorrer, o que pode acarretar. Também lê a bula, tem a bula lá, todo medicamento, né, por lei é obrigatório estar disponível a bula, até mesmo aqueles que estão nas gôndolas fora lá do balcão, tem que ter bula, tá? Lá junto com eles. Você tem o direito de ter acesso à bula de qualquer medicamento comprado na farmácia, tá bom? Então, uma das interações importantes são as medicamentosas, que podem, de fato, levar até a morte, né? Ou uma ocorrência chamada priapismo, que é uma prolongação, né, do tempo de ereção, que geralmente dura até mais de 6 horas, podendo atingir dias, e sem retrocesso, tendo-se que chegar a uma intervenção cirúrgica, onde você pode perder a função da ereção peniana, brochar permanentemente, né? Então, outra interação interessante que nós temos com relação a esse tipo de medicamento é exatamente a dietética que eu tinha falado para vocês, né? A dieta que é adotada, pessoas que comem muito esses alimentos que eu falei anteriormente, fazem o uso, né, constante deles e talvez até tenham algumas outras morbidades, comorbidades, algumas outras doenças, algumas outras enfermidades associadas, né? Pode ter o acúmulo desses nitratos no corpo, porque os nitratos eles são difíceis, né, de serem excretados. Você tem que ter uma boa função renal para que isso ocorra, né, hepática e renal para que isso ocorra, de fato, né. Liberado depois sobre a forma de creatinina, ureia, né, e tratando-se disso, quanto mais compostos nitrosos nós temos, quanto mais nitratos, né, compostos nitrosos nós temos no nosso corpo, maior vai ser a ação de fato do medicamento, ainda mais se tomado em dosagens altas, né, e quanto mais potente o medicamento for, tá ok? É um dos riscos que se pode ser considerados com relação ao uso desses medicamentos inibidores da fosfodiesterase 5. Bem, outro ponto importante, quando utilizado principalmente por classes mais jovens, né, que geralmente associam essas drogas ao uso de álcool, ao uso de tabaco, ao uso de drogas ilícitas, principalmente como êxtase, maconha, cocaína. Olha, os danos vasculares, né, cardiovasculares, o risco de AVS é extremamente aumentado quando você está utilizando esse tipo de medicação concomitante com outras drogas, né? Junta alimento, junta medicação, junta droga, junta, né, certas coisas. Você pode estar potencializando esse medicamento de uma forma que ele pode comprometer a sua vida. Por isso é importante você estar se orientando sempre. Procurar um especialista, procure um farmacêutico clínico, médico, e procure saber qual a dosagem ideal, qual que é o ideal para você utilizar, se você realmente precisa utilizar esse medicamento. Isso se chama uso racional de medicamentos, tá bom? Racionalizar, saber como utilizar e se deve utilizar, tá? Os medicamentos não funcionam de forma igual para todas as pessoas, nós somos seres individuais, cada um tem uma fisiologia, apesar da fisiologia ela ser a mesma, o processo ser o mesmo para todos,
o restante, tudo visto de uma maneira integral, torna essa fisiologia, pode modificar essa fisiologia, pode modificar etapas da fisiologia, pode modificar a intensificação dessa fisiologia, tá bom? Então, a outra parte que nós precisamos estar atentos quanto a esses medicamentos, né, são exatamente aos efeitos colaterais que elas têm, né, quando utilizadas, né, que são as dores musculares, as dores de cabeça, o rubor. Quando você chega no barzinho, já vê aquele cara todo com o pescoço avermelhado, a cara bem avermelhada, geralmente é aquele cara que já tomou o Viagra e já passou na casa da companhia, pegou a cia e foi pro barzinho tomar cerveja e de lá vai pro local desejado, né, designado aí para poder cumprir com o que ele de fato propôs, né? Então, o importante, de fato, é você prestar atenção enquanto está utilizando o medicamento nos efeitos. Bem, a ereção em si, ela não existe estudos aprofundados dizendo que os inibidores de fosfodiesterase 5 de fato vão fazer que haja ereção. Pode não ocorrer. Aí é onde está a questão. Pode estar ligado ao psicológico? Pode. Pode estar ligado a alguma outra doença? Pode. Pode estar ligado ao uso de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, medicamentos para diabetes, algumas comorbidades, síndromes metabólicas.